Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui da Olimpíada Brasileira de Física 2022. Esse exercício nos fala sobre hidrostática, né? Então, uma questão aí bem interessante para ver se realmente você conhece os conceitos sobre hidrostática, sobre os conceitos sobre empuxo. Se essa questão te trouxe até aqui esse vídeo, nos ajude lá, se inscreve, também dá um like nesse vídeo se ele for útil para você. Bora lá então? Então ele fala assim, nessa questão ele fala que tem um recipiente, deixa eu marcar aqui as informações importantes, que contém volumes iguais de dois líquidos. Aqui já puxo aqui um destaque, que ele fala que tem volumes iguais de dois líquidos que não se misturam, os líquidos imiscíveis aí. Um corpo sólido esférico, que é esse corpo pretinho aqui, e quando o sistema entra em equilíbrio hidrostático, observa-se que cada hemisfério do sólido fica em contato com o líquido conforme mostra a figura. Aparentemente, essa figura divide aqui no meio esse sólido aqui em duas partes. No hemisfério fica a parte do líquido marrom, no outro hemisfério a parte do líquido amarelo. Tá bom. Acrescenta-se a esse recipiente uma quantidade de líquido menos denso até que a altura da sua camada dobre. Beleza. Após o equilíbrio hidrostático ser restabelecido, a situação que melhor representa o volume, representa o sistema é... Bom, aqui a gente tem uma situação clássica, né? Veja que a gente poderia até representar isso dizendo que existe a força-peso aqui, na bolinha, né? Vamos marcar ela aqui, que faz eu ter esse equilíbrio, né? Então, vejam aqui, eu tenho a força-peso, que empurra ela para baixo aqui, ele tem massa e gravidade. Você também tem as forças do empuxo, que empurram ele aqui para cima, né? Que faz ter esse equilíbrio. A força eu vou chamar de um empuxo como a força resultante aqui dos dois líquidos, tá? O empuxo aqui, a resultante do líquido 1 e do líquido 2. Bom, quando eu monto isso, né, a gente descobre que o que foi mudado nessa segunda situação, porque ele pergunta para a gente o que vai acontecer se nós colocarmos o dobro do volume do que tinha aqui esse líquido amarelo. Bom, primeira coisa, acho que é importante você lembrar que quais são as forças que estão agindo aí nesse corpo para que haja o equilíbrio. A força-peso, e a força-peso que a gente está estudando é o peso da esfera. E o peso da esfera é a massa da esfera vezes a gravidade. Portanto, o que poderia alterar essa força-peso, né? De repente, se nós tivéssemos uma mudança da esfera, da massa da esfera, ou a mudança da gravidade. Como eu apenas coloquei líquido aqui dentro, de nada muda na relação do peso. Então, nós podemos aqui, eu vou até vou circular essas duas variáveis e vou dizer para vocês que essas duas variáveis continuam as mesmas. Então, são tanto a massa quanto a gravidade continuam aqui constantes, né? Se elas são constantes, não tem nenhuma força a mais puxando ele para baixo. Isso elimina aí, de repente, se empuxo constante, ou se eu não variasse o empuxo, não existiria a opção desse peso puxar essa esferinha aqui para baixo, que é uma dessas três condições aqui. Agora veja, como é que a gente pode falar também sobre esse empuxo, né? Vamos marcar aqui que o empuxo. E o empuxo, muita gente acaba se confundindo aí a densidade do que, o volume, enfim. O empuxo tem por equação a densidade do líquido, né? A densidade do líquido aqui, o volume submerso, né? Ou o volume deslocado e a gravidade. Vejam que quando eu coloco mais líquido aqui, e é essa a única variável que está se alterando nesse sistema, eu envolvo essa parte aqui, ó, que é a densidade do líquido. O volume submerso, aqui a gente pode ver em qualquer um desses sistemas, a esferinha está totalmente submersa nesses três sistemas. Então, essas três variáveis aqui, novamente, eu vou marcar até aqui de novo, vou grifar elas aqui, ó. Essas três variáveis que nós temos também são constantes. E digo mais ainda, elas são constantes iguais do início. Por quê? Porque se eu penso em densidade do líquido, e eu dou um destaque para isso, a densidade do líquido é a massa do líquido sobre o volume do líquido. Ele fala assim, legal, eu vou mudar o volume de líquido aqui, eu vou dobrar. Mas, em compensação, eu também vou dobrar a massa, né? Há um aumento nas duas variáveis da densidade. Por quê? Porque por mais que eu aumente o volume do líquido,
a densidade dele não se altera. Então, aqui nesse caso, ao colocar mais líquido sobre esse sistema, não há uma alteração na densidade. Você pode pegar 1 litro de água ou 1.000 litros de água, esses dois recipientes, ou esses dois volumes, continuam com a mesma densidade da água. Então, colocar mais líquido amarelo aqui não altera na densidade do líquido, muito menos no volume submerso, que veja, o volume aqui da esfera continua dentro, não tem uma força suficientemente grande para poder elevá-lo, fazer ele tirar ele de repente da esfera. E a gravidade aqui continua também constante nas duas situações. Então, se eu apenas aumentei o líquido, o volume do líquido, isso não vai mudar em nada a situação que eu tinha no início. Portanto, é por isso que eu chego nessa alternativa B, que não houve variações que poderiam fazer essa esfera mudar de posição. Quais variáveis poderiam fazer ela mudar de posição? A massa da esfera ser alterada, a gravidade, mudar de repente ele de planeta, ou então fazer um movimento vertical aqui com aceleração. Eu poderia mudar o líquido, colocar de repente até um terceiro líquido aqui, poderia fazer isso se alterar. Ou então eu fazer com que a esfera tenha uma parte do seu corpo fora dessa condição que ele tem, muda ela de posição, isso não está acontecendo aqui, né? Ela continua totalmente submersa em uma gravidade. Então, a mudança no volume do líquido não altera nenhuma dessas duas forças que fazem com que essa esfera fique nessa posição. Portanto, mesmo colocando mais líquidos, ele continua na mesma situação que eu tinha no início. É isso. Então, mais uma questão aí sobre hidrostática. Espero que você tenha entendido. Esse vídeo te ajudou? Dá um like aqui pra gente para fortalecer cada vez mais as nossas resoluções. E isso aí. Continuamos então com a prova da OBF 2022.